Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou Karina Torres Machado, sou doutoranda em estudos literários pela UFMS, campus de Três Lagoas, orientanda do professor Hauer e professora da Rede Estadual de São Paulo, na cidade de Sertãozinho. E nas próximas 6 semanas, temos um encontro marcado para juntos e juntas discutirmos sobre o texto literário, sobre o fazer artístico e de como ele se reestrutura para dizer sobre o humano. Vale dizer também que as nossas discussões serão feitas por meio de um estudo, de um processo comparativo entre obras do modernismo do século XX e de contos do período alexandrinista do final do século XX, primeiros 20 anos do terceiro milênio, com a escritora Alciene Ribeiro. Para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro encontro, nós definimos um pouquinho o que é o período alexandrinista e mencionamos algumas relações, entre a obra de Monteiro Lobato e Alciene. Bom, para fundamentar o período alexandrinista, nós trazemos, o estudo do Émile Cioran, Breviário da Decomposição, em que o autor, além de definir o que é esse período, faz uma análise da civilização e de como todos os contextos e essa decomposição que caracteriza a sociedade, na visão do autor, pode servir de análise para as obras que compreendem esse período, do final do século XX e início, desse terceiro milênio. Por período alexandrinista, o Cioran define que é um período de sábias negações, um estilo de inutilidade e de recusa, um passeio de erudição e sarcasmo, através da confusão dos valores e das crenças. E aí ele vai mostrar que essa confusão dos valores e das crenças encontra seu espaço, na intersecção da élide da Paris de outrora e a sua confluência entre a ágora e o salão. E essa intersecção e essa confluência, aproxima-se do seu próprio fim, porque todos os horizontes se abrem sem que nenhum possa excitar a curiosidade no indivíduo. E dessa maneira, cabe ao indivíduo, então, desenganado, florescer nesse vazio e ao vampiro intelectual saciar-se no sangue viciado das civilizações. É interessante relacionar essa citação com os estudos que o professor Hauer e a professora Bettina, na revista acadêmica Letras e Letras de 2015, faz ao discutir o termo, mencionando que o alexandrinismo se refere ao discurso sincrético que retoma essas correntes filosóficas e literárias de determinado período, e nesse apogeu das propostas estéticas da época, e no ocaso daquela civilização, apresenta essa virtuosidade formal e quase sempre escassa originalidade de pensamento devido ao espírito do tempo da decadência intelectual. E eles complementam dizendo que, no âmbito da literatura brasileira, o sujeito histórico representado na poesia e na ficção deste início de terceiro milênio é um indivíduo enclausurado em fronteiras nacionais, étnicas, culturais e também moldado pelo espírito de seu gueto particular, segregado, ao mesmo tempo que ele transita nessa virtualidade como um avatar da liberdade, da tecnologia e desse mundo interconectado. Dessa maneira, essas proposições retomam o conceito postulado por Émile Cioran no livro Breviário da Decomposição, para quem esse universo provisório, esses axiomas, só tem um valor de notícia do dia. Olha que interessante essa afirmação, E nesse sentido, o estudo comparativo que enveredamos tem por objetivo verificar como a escritora Alciene Ribeiro, dentro da função, do que ela caracteriza como arte literária, mostra que a sugestão do tempo do homem e da vida presente é o cenário da literatura. Então, para a escritora, a literatura tem a função de sugerir, não de apontar, porque desta maneira, por meio da sugestão, ela incita o olhar para o indivíduo que, de tanto empobrecimento de sangue, de intelectualização mórbida da carne, engana sua própria espécie, como sugere o Cioran. E assim, o escritor deste período é aquele que precipita o caos,
que expõe essas virulências e, nas próprias palavras do estudioso, né, é um precursor, não o que propõe um sistema quando ninguém o quer, mas o que precipita o caos como seu agente. Então, dentro das obras e dos escritos de Alcione, nós conseguimos encontrar essa virulência, essa transitoriedade que caracterizaria esse período alexandrino definido por Cioran. Então, diante dessa explanação feita sobre esse conceito de alexandrinismo, vale dizer que o livro do Cioran estará na legenda do nosso vídeo, vocês podem acessá-lo e principalmente lê-lo. É uma leitura muito instigante porque traz novos olhares, novas percepções, tanto para o sujeito quanto para a análise da obra literária. Então, depois de tudo isso dito, mencionado, nós retomaremos esses conceitos ao longo das nossas aulas, né? Nós nos reportamos para o espaço da literatura infantil, nosso primeiro tema, e a fim de revisitar, por meio desse estudo comparativo, a concepção dada por Monteiro Lobato à infância, no livro A Menina do Narezinho Arrebitado, publicado em 1920, e como que a escritora Alcione Ribeiro, né, no conto Boné Vermelho, publicado pela primeira vez em 1988, mostra e aborda essa questão da infância. Bom, a literatura dedicada à criança, às crianças, ela surgiu no século XVII com as fábulas de La Fontaine e no século seguinte, né, com a publicação dos contos da Mamãe Gansa, do Perrault, dedicada ao Delfim da França, concederia ao conto de fadas essa preferência entre os gêneros literários destinado à infância e a disseminação também dessa produção de leituras infantis em outros lugares da Europa. Regina Zilberman e Marisa Lajolo, elas mencionam que o Perrault publica o livro com o nome de seu filho, tamanho receio, né, de adentrar nesse território pouco desconhecido e cheio de inseguranças que era a literatura infantil até o momento. E em seguida, tais acontecimentos, né, diante de todas as mudanças promovidas pela Revolução Industrial ocorrida na França em 1789, a preservação da criança como valor e meta marca o início de uma nova era, de uma nova condição desta classe, bem como também a produção cultural destinada à criança. Nós temos uma mudança de perspectiva e de olhar em relação à criança, que, juntamente com essa produção cultural destinada a ela, movimenta muito o mercado. E esses conceitos que vigoravam, são esses de indivíduos frágeis, desprotegidos, dependentes dos adultos, que necessitam da escola para instruir-se e amadurecer-se para enfrentar os desafios do mundo. E aqui nós temos algumas relações importantes quando nós pensamos em literatura infantil, que é o mercado e a escola. Esses dois elementos, junto com o terceiro, né, a própria criança, a própria concepção de criança que a sociedade engendra em cada período, são os responsáveis por toda essa movimentação em torno do texto literário, em torno da literatura infanto-juvenil. E, seguindo, né, nesse percurso histórico que traçamos, a imposição da Inglaterra como potência industrial e naval faz a literatura destinada às crianças sair deste cenário aristocrático francês e saltar para a condição de mercadoria, estreitando aí as relações entre a escola e a criança e o texto literário, ampliando consequentemente, o consumo. E esses laços, né, escola, criança, mercado editorial, exigem o letramento do leitor e engendram atividades pragmáticas e utilitárias como o livro, revelando esse caráter fragmentário, provisório, esse terreno vago e impreciso da literatura infantil e juvenil. No Brasil, né, se nós pensarmos, a história da literatura infantil, até meados do século XX, esteve estritamente arraigada ao processo de industrialização, em que as moralidades sociais figuravam como projetos educativos e ideológicos a fim de transformar essas crianças em adultos. Enquanto o restante do mundo produzia obras literárias para a criança, pensando, na criança, explorando a aventura, o conto de fadas, essas histórias fantásticas, a vida diária, o cotidiano das crianças,
o Brasil engatinhava em manter uma imprensa mais atuante e influente na sociedade, com a publicação esporádica de algumas traduções e de algumas obras voltadas para a criança. E é interessante fazer esse paralelo porque as primeiras obras destinadas ao público infantil em território nacional ligam-se a dois acontecimentos históricos. O primeiro é a implantação da imprensa régia em 1808 e a promessa de modernização nacional advinda, com a proclamação da República, que propiciaram aí esse surgimento da literatura infantil. E nesse período competia à escola o poder de transformar uma sociedade rural em urbana, proporcionando aos alunos, por meio dos livros, essa transformação de valores que tinham por objetivo, mostrar e ao mesmo tempo modelar a visão da criança para o cidadão e, consequentemente, o adulto de amanhã. Os livros infantis deste período representavam, então, como o Zilberman e Lajolo trazem, esses aliados imprescindíveis para a formação de cidadãos, por refletirem questões pedagógicas, comportamentais, morais, cívicas, além de apresentarem um caminho sólido para o patriotismo, contendo valores admissíveis a um cidadão brasileiro, como demonstra, por exemplo, o texto Recruta, do Olavo Bilac. Então, a literatura infanto-juvenil neste período, ela constituía-se de uma visão autoritária do ser e do portar-se nos ambientes sociais e familiares. Não contribuía, dessa forma, para a formação da criança, porque ela reprimia a curiosidade. E nós conseguimos perceber essa relação desse autoritarismo e essa repressão da curiosidade que instiga a inventividade, a fabulação da criança, no texto Carta de Júlia Lopes de Almeida. E com o advento da República e esse crescente processo de industrialização vivido pela sociedade brasileira, a tradução e a adaptação dos textos europeus começaram a engendrar a necessidade de escrever para crianças, como parte de um projeto educativo, ideológico e moralizante, em que formar a criança passa a ser um dos pilares para conceber um futuro melhor à nação. E nesse sentido, autores dentro desta perspectiva, Olavo Bilac, Manuel Bonfim, Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira aventuram-se na produção de obras destinadas à criança, em que ela, a criança, é vista como um adulto em miniatura, e os principais temas abordados nos livros são questões morais e éticas necessárias para a vida adulta. Nós percebemos, ao analisar e ao observar essas questões que estão relacionadas à literatura infantil no país, que as produções infantis escritas por esses autores não prezavam o caráter literário voltado para a criatividade, a ludicidade, a subjetividade e a própria noção de arte. Eles estavam, antes de tudo, preocupados em veicular o pensamento da classe dominante, como forma de instruir sobre as maneiras de manter-se na sociedade. E a literatura infantil produzida nesse momento, então, ela vê a criança como um ser já formado, em que as instruções serão recebidas e compreendidas integralmente, sem margem para apreensão individual, questionamento, reflexão e críticas. Então, e é interessante perceber que essa mentalidade ela só vai ser superada no século XX, em que a visão da criança passa a ser vista em seu próprio universo, em seu universo próprio, o infantil, de criança. E o nome que vai propiciar essa mudança de perspectiva, essa mudança de olhar em relação à criança, ao texto literário e aos textos produzidos para elas, é Monteiro Lobato, que preconizou aí essa necessidade de se escreverem histórias para a criança numa linguagem que as interessasse, juntamente com a presença do fantástico, do mágico nos livros a elas destinados. Então, a inserção das obras infantis de Monteiro Lobato, ela rompe esse paradigma vigente por conceder à criança a voz, o lugar de fala, em que os livros, exploravam o lúdico, a fantasia, as vivências características da infância e que esse dia a dia, esse cotidiano da criança funcionava como metáfora integrante e indispensável para discutir a moral, a individualidade, a obediência, o preconceito e também a questão de gênero.
A representação da criança nas obras de Monteiro Lobato, né, tem espaço, ela é circunscrita em tempo e espaços próprios e faz com que essas personagens ganhem destaque e o gosto de ler fosse restaurado, fosse alimentado pelos nossos leitores mirins. E decorre daí dessa visão a cisão pontuada por Lobato na caracterização, na concepção e na produção dos textos literários infantis no país. Ao abrir a porta para a imaginação, ele faz então um recorte deste mundo, das informações transmitidas às crianças, né? E também dá lugares a sonho, aos lugares inimagináveis, capazes de transpor essa dura realidade imposta pela vida, ao mesmo tempo se abrindo, né, em alternativas capazes de vencê-la, de mostrar essa subversão da razão. Assim, a literatura infantil produzida por Monteiro Lobato permite uma nova guinada dentro da produção literária infantil em território nacional, que só vai assim ser superada depois na década de 60 com os herdeiros de 70, com os herdeiros de Lobato, que se centram aí nesse estudo da periferia, na vida das famílias desfeitas, na pobreza, conduzindo a literatura infantil a um retrato quase sem retoques da realidade urbana e da marginalização econômica vivida por essas crianças e por esses jovens. Então, nesse cenário, né, tanto de Monteiro Lobato quanto depois, na década de 70, a literatura infantil ela vai ganhando forma, ela vai trilhando novos rumos, vai rompendo novas fronteiras e pela utilização dessas novas técnicas, né, de uma linguagem mais direta, mais acessível, da exploração desses temas pertinentes e recorrentes e coerentes à criança e aos jovens, ela vai despertando o gosto de ler, vai ampliando o número de leitores e, consequentemente, o de livros. No Dicionário Crítico, né, de Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, Nelly Novaes Coelho elabora uma divisão histórico-literária da literatura infantil e juvenil nacional, com as particularidades que a definem e definem esses três períodos. Então, ela divide a literatura infantil brasileira em três períodos. A precursora, que é um período pré-lobatiano, que vai de 1808 até 1919, a moderna, que é o período lobatiano, de 1920 a 1970, e a pós-moderna, período pós-lobatiano, da década de 70, né, de 1970 até 1983, que é a data da publicação do dicionário, né, que a Nelly Novaes Coelho faz em relação à literatura e a publicação e produção da literatura infantil e juvenil no país. E o principal impulso, né, desta produção no período pré-lobatiano, como eu mostrei e já disse a vocês, foi a Proclamação da República em 1889, visto que ela provocou um nacionalismo expressivo. E dentro do período lobatiano, né, o principal impulso foi a publicação do livro A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, e após esse período, né, a revista Recreio, que impulsionou a publicação e caracterizou principalmente esse período pós-lobatiano. Neste livro aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, Literatura Infantil e Juvenil, Aprendizagem e Criação, no primeiro capítulo do livro, né, intitulado História da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, publicado em 2021, o Alexandre de Castro Gomes, ele aborda de maneira muito didática e muito rigorosa essas três épocas, esses três períodos que a Nelly Novaes Coelho cita no livro dela, né, no dicionário dela. E o Alexandre, ele menciona fatos e textos que engendram e caracterizam cada um dos períodos. E ao citar o período moderno, né, ele afirma que o livro faz parte de uma iniciativa do autor ao tentar incorporar o Brasil dentro da literatura infantil e engatilhou mudanças para o mercado editorial e para a leitura de fruição dos jovens da época. É justamente essa iniciativa, aliada a um forte sentimento nacionalista, essa alta qualidade literária e estética, além de competentes técnicas de distribuição e marketing, que tornaram nessa obra do Monteiro Lobato a divisão mais importante da nossa literatura infantil e juvenil no início do século passado.
E aí, para sustentar esses argumentos, Regina Zilberman, né, em 1981, ela fala que o papel exercido por Monteiro Lobato no quadro da literatura infantil nacional tem sido seguidamente reiterado e com justiça. É com este autor que se rompe, ou melhor, né, começa a ser rompido esse círculo de dependência aos padrões literários provindos da Europa e também, né, começa a se aproveitar melhor a produção folclórica, a tradição folclórica nacional, valorizando a ambientação local predominante na época e essa pequena sociedade rural que constrói Monteiro Lobato aí uma realidade ficcional aqui mostra, principalmente se evidencia com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. No livro de 1920, a menina do narizinho arrebitado, Lúcia, a nossa narizinho, né? Ela é retratada desde o começo como uma criança feliz, cheia de amor, cheia de carinho, e essa alegria, esse encantamento faz com que Lúcia crie um lugar, um sonho, onde há uma interação com esses seres imaginários. E mesmo, né, na figura do antagonista, apresentado na narrativa como escorpião negro, nós também temos a remissão a esse mundo imaginário, a qual, né, a protagonista vivencia e a cerceia. E esses seres, eles vão correspondendo a essa imaginação e não vai modificar a forma como o texto se encontra. E é interessante perceber que, pelo contrário, esse mundo fantástico, essa imaginação de Lúcia e todos esses seres que a cerceiam, né, remetem o leitor a algo em que ele possa imaginar juntamente com a personagem, de maneira que as histórias do livro, né, compreendem e misturam o real e o fantástico, e não apresentam aquele cunho fechado, aquele cunho único, visto que elas transferem para o pequeno leitor a fantasia, a criatividade, tudo de uma forma muito natural, muito possível, o mais próximo possível da realidade dos pequenos brasileiros, né, representados aí pela Lúcia e pelos outros personagens. Pensando na personagem, né, ela foge ao padrão e as personagens do livro, elas também aparecem como animais, personagens folclóricos, bonecas, sabugo de milhos, falantes, enfim, muitos outros que são misturados a essas princesas, a esses vilões dos contos tradicionais, misturando aí a questão folclórica nacional, a tradição folclórica, visto que para o Monteiro Lobato, a criança é um ser onde a imaginação predomina em absoluto. O meio de interessar a criança a este meio, a leitura, é falar-lhe sobre a imaginação, é instigar a imaginação, porque ela vive no mundo irreal e dele ela só sai aos poucos para ir penetrando nessa dura e crua realidade que a cerceia. Então, o desejo de Monteiro Lobato ao criar essa narrativa e as outras que virão depois, né, está em transformar as crianças em grandes leitoras. E diante disso, mais do que ensinar ou obrigar as crianças a lerem, era preciso levá-las a ter paixão pela leitura, né? A ter vontade, a se motivarem. E o que torna isso possível é a aproximação desse universo da criança, desse lugar de fala, imbuído de toda a fabulação, de toda a imaginação, de toda a fantasia. Então, o Lobato, ele traz a leitura como diversão. E isso só acontece quando o leitor é que vai buscar o livro que ele deseja ler, vai navegar, né, como Michel Petit diz, dentro dessas páginas, dessas histórias e vivenciar junto com as personagens todas as ações vividas. Nelly Novaes Coelho afirma que um dos grandes achados de Lobato foi mostrar o maravilhoso como possível de ser vivido por qualquer um, misturando esse imaginário com o cotidiano real, esses contos de fadas, a vida real, a tradição folclórica. Ele vai mostrar como possível essas aventuras que normalmente só existiam no mundo da fantasia. E como ressalta o próprio livro, A Menina do Narizinho Arrebitado, né, na passagem que a Lúcia depara-se com o peixinho. Vou citar e ler um trechinho do livro, né? Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço
e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos, e já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. Um peixinho vestido de gente estava de pé, na ponta de seu nariz. Vestido de gente? Sim! Trazia casaco vermelho, cartolina na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantezas. O peixinho olhava para o narizinho com rugas na testa, como quem não está entendendo nada do que vê. Essa confluência, essa intersecção desses elementos fantásticos, né, trazem a obra, segundo Todorov, esses acontecimentos que não são suscetíveis de acontecer na vida. E assim, essa história fantástica caracteriza-se por esses fatos imaginários que levam o leitor a se questionar sobre esses acontecimentos, sobre essas personagens, já que apresenta uma contradição entre esses dois mundos, o real e o irreal. E dessa forma, essa narrativa fantástica, ela busca, na maioria das vezes, né, uma explicação sobrenatural para esses acontecimentos descritos, de maneira que possibilite ao leitor essa indagação entre o sonho e a realidade, a verdade, a ilusão. Visto que o fantástico implica, né, nessa posição de interação do leitor com o mundo e com as personagens, definindo-se, né, pela percepção ambígua que o leitor tem dos acontecimentos narrados e dessa identificação com a personagem. Então, Monteiro Lobato, ao conciliar todos esses fatores, né, e principalmente de investir em uma linguagem voltada e circunscrita na criança, no cotidiano da criança, caracteriza a própria infância e reúne, né, pela materialidade do texto, essa tradução deste mundo, desses desejos, por meio dessa simbiose entre fantasia e realidade. Visto que a verdadeira narração fantástica, né, e por essência suscetível de várias leituras, pode ser compreendida, sentida, vivida em vários planos, porque ela revela-se multívoca. A narrativa fantástica, né, ela vai convidar, então, digamos assim, essa leitura mais aberta, ao mesmo tempo que ela traz essas sucessivas significações múltiplas aos leitores. E em meio a tudo isso, ela dá à criança, pelo gosto do conto, de alimentar essas narrações fantásticas, de escolher com discernimento, né, e ao mesmo tempo maturar essa manipulação flexível e lúcida da relação entre real e imaginário. E como pontua Jacqueline Held, né, elas também fornecem materiais para a construção da brincadeira, da invenção, dessas regras internas que mostram aí, possibilitam criações e outras versões da história. Bom, então o Monteiro Lobato, ao arquitetar essa forma e conteúdo, ele consegue se comunicar efetivamente com o leitor criança, uma vez que ele identifica no livro, na história, várias situações que são próprias dessa experiência e que fazem a ficção fruir. Em lugar da adesão, por exemplo, da narrativa, a fórmula dos contos de fadas, em Reinações de Narizinhos, né, nós temos esse esquema ironizado e contestado. E esse fato é confirmado, né, pela melhora sensível da escrita lobatiana. Se nós pegarmos A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, Reinações de Narizinhos, né, de Narizinho, nós vemos essas modificações que o Monteiro faz, tanto na escrita, quanto também de algumas passagens da história, para elucidar, para trazer essa identificação e gerar essa identificação com experiências próprias da história e da criança. Então, neste contexto, né, da obra de Monteiro Lobato, nós trazemos um estudo comparativo com a escritora Alciene Ribeiro, né, que nasceu em Ituiutaba em 1939 e que expressou e expressa em seus textos vários dilemas que perpassam a sociedade e compreendem a vida humana. Nos textos da escritora, né, a problematização da existência é colocada sempre em xeque por meio desse linguajar conciso, altamente sugestivo, do diálogo sincero, desse silêncio altamente representativo que mostra essa crise das relações, dos temas cotidianos e principalmente da mulher
e da constante busca pela liberdade que a move, que a movimenta. Essas temáticas, elas tratam de questões fundamentais para aprender o ser humano e nele encontrar formas de driblar as intempéries da vida diária. As obras de Alcione, ela aborda, e funcionam como denúncia dessas mazelas sociais, principalmente as cometidas às crianças e às mulheres. E como o Carmo pontua, a Alcione faz da literatura um meio de denúncia social. E essa tensão do olhar da criança que faz a localização gerar essa denúncia, que é a função da literatura. E essas provocações que a autora traz, elas revelam esses desvarios que a humanidade pode purgar como forma de esperança, de um movimento novo que signifique o fim dessas amarguras pretéritas. E para isso, para fazer esse estudo comparativo, nós trazemos um conto, Boné Vermelho, que inicialmente foi publicado neste livro em 1988, Um Jeito Vesgo de Ser, e depois, foi publicado neste livro, Mulher Explícita, que é um livro de contos da Alcione Ribeiro, publicado pela editora Pangeia, em 2019, que traz novamente o conto Boné Vermelho. E é interessante perceber que o conto, já em 1988, discute temas bastante pertinentes aos jovens e por meio de metáforas, vão ocasionar esses questionamentos, essa tomada de atitude diante dessa realidade que os circunda, e faz isso por meio da intertextualidade, principalmente com um conto de fadas, a fim de resgatar esse imaginário coletivo e aproximar a realidade da ficção, a vida e personagem, despertando aí nos leitores essa criatividade, essa sensibilidade, que vai revelar o modus operandi da vida e, consequentemente, dos sujeitos. Revela também, esse universo literário que fala das origens do mundo e das lutas internas e eternas entre o bem e o mal, como nosso universo, como o mesmo universo que fala desse infinito mundo interior realizado em cada um de nós, tanto das individualidades e características que identificam esses sujeitos, como da sua singularidade, desses estados e sentimentos que vão universalizar a experiência humana. O conto Boné Vermelho, ele narra a história de uma menina, Boné Vermelho, que se vê como menino e encontra em um pedido feito pela mãe, levar doces para a sua avó, esse enfrentamento com o mundo externo que gera dúvidas, receios, medos, imposições que precisam ser desenvolvidas para transpor essas intempéries impostas socialmente e assim estar pronta, fazer com que Boné esteja pronta para a próxima fase da sua vida. A chegada à casa da avó simboliza essa ressignificação da sua própria existência após sobreviver a todas as amarguras de um dia tortuoso. E esse conto, já é instigante pelo próprio questionamento que o título traz, que funciona como uma chave propulsora a esses encontros e desencontros que o texto incita, ao explorar essa metáfora, a fim de desvendar essas simbologias tecidas. A atualização associativa com o conto de fadas, de Chapeuzinho Vermelho, dá-se de forma criativa, crítica e associativa, uma vez que no lugar do chapéu nós temos um boné. Fato que faz a ficção ganhar a cena como forma de discutir esses valores, essas imposições sobre a questão de gênero veiculada pela sociedade e que também é explicitada em várias passagens, em vários trechos do conto. Eu vou citar um para vocês. Não sou garoto, mas me chamam Boné Vermelho. Conforme a pressa ou a preguiça, só boné. É que não tiro meu boné da cabeça por nada neste mundo. Durmo com ele, tomo banho e vivo de calção, igual menino. É interessante perceber como essa discussão, esse diálogo, essas afirmações, juntamente com o título, endossam, essas falas, essas discussões e trazem sequência aí, progressão temática narrativa. Logo em seguida, a mãe da personagem diz assim: menina encapetada, mulher macho, anestesiado assim, meu escutador de lorotas nem liga. Olha que interessante, meu escutador de lorotas nem liga, diz Boné Vermelho. Que isso, menina, feito moleque você não vai não. O que a vovó vai pensar? Então,
Dentro deste pequeno diálogo, nós temos muitas questões, muitos estereótipos, muitas condutas, muitas morais e valores impostas e que precisam, né, ser, como a Alciene diz, sugeridas dentro do texto literário para provocar esse questionamento, incitar essa mudança, ampliar os paradigmas e as perspectivas de análise do outro e de nós mesmos. Então, nós observamos na relação com a mãe, entre a mãe e a menina, através desses comandos e dessas instruções, o surgimento desses estereótipos relacionados à questão do gênero, mulher-macho, e herdados desses contextos familiares, né? Nós temos o que a vovó vai pensar. E também nós temos a discussão em torno da identidade como um construto histórico, social e individual que ora se aproxima dessas regras impostas, ora se aproxima desses desejos íntimos. É que eu não tiro meu boné, ela afirma, né? Então, movida por esse desejo, por essa imposição do adulto, a mãe, Boné Vermelho envereda-se rumo à casa da avó e a cada esquina ela depara-se com novos enclausuramentos que são sentidos e percebidos pelas crianças, uma vez que o mundo que circunda essas personagens, essas crianças, eles não foram pensados e nem planejados para que elas pudessem ser vistas, incluídas dentro da nossa sociedade. Então, a cada passo de Boné Vermelho, né, ela vai se deparando com várias incertezas, ela vai sendo exposta a situações que a fortalecem, ao mesmo tempo que vão reconfigurando essa maneira de ser, a sua maneira de pensar e retomando, né, aquela questão do período alexandrinista que nós iniciamos a nossa aula. O Émile Cioran vai dizer que tudo que prefigura a morte acrescenta uma qualidade de novidade à vida. Então é interessante perceber que esse caminho todo vai representando mortes de alguns valores, de algumas moralidades, de algumas concepções que Boné tinha, mas ao mesmo tempo vai impulsionando e trazendo nova qualidade, nova perspectiva à vida da nossa personagem. Então, a saída de casa pela primeira vez, desprotegida, desamparada, né? Ela representa esse contato com o diferente, com essas frustrações, com o medo e também com a possibilidade de se reconstruir diante de todas essas virulências que a cerceia. Boné, é válido ressaltar isso, que Boné Vermelho encara uma a uma, revelando toda a determinação, toda a valentia que existe dentro de si. E não são poucas as adversidades que a personagem passa, né? Nós temos, primeiramente, o contato com a desigualdade social, com um mundo totalmente além e aquém do que ela conhecia, do que ela vivia. Logo de cara, quando ela sai e se depara com um amigo que diz assim: olha aí meu ônibus, xiii, logo esse? O que tem? Só da periferia, olho de fome, seus bolinhos, ó, polegar para baixo. Adeus. Será? Vai por mim, lá dentro tem até pivete. E o que tem? O problema são os bolinhos, Boné. Não sobra um, vai ver. Se fosse você, ia lá no outro. E em seguida, né, esses dissabores realistas do mundo são intensificados com as falas, né, da mãe e com as referências que ela tem, né? Mamãe falou que não, o centro é perigoso. Que perigoso, é a mesma coisa, está tudo russo. Mas se quer levar os bolinhos para a velha, tem de ser. Na cidade, então, não vão pedir? Besteira. A fome do centro não dói. Por quê? Roubo, né? Nasceu hoje. Quem vai para a cidade é empregado. Volta do almoço, barriga cheia de angu ou farinha. O resto é periferia. Passeio pingente para tapear a fome. Vai, boba! Então, esse diálogo com um amigo, né, enseja aí essa saída da casa como símbolo dessa personagem, como símbolo de nascimento da Boné, uma vez que ela vai se deparar com a inversão de valores, das crenças, dessas negações, dessas atrocidades e inutilidades que engendram o século e dizem sobre o humano que caracteriza e é caracterizado nesta sociedade, nesse percurso que Boné faz.
E a leitura do conto, ela reafirma essas inutilidades, né? E retoma aquele termo alexandrinista que nós mencionamos no início, como vertente literária do final do século XX, início do século XXI, pois ao elucidar essa trajetória urbana de Baudelaire, o narrador projeta no leitor, né, um período de sábias negações, um estilo de inutilidade e de recusa, um passeio de erudição e sarcasmo através dessas confusões, desses valores e dessas crenças, segundo Émile Cioran diz no livro Breviário da Decomposição. E distanciada desses contos de fadas tradicionais, a narrativa vai revisitar os aspectos do conto e reconstruí-lo pelo olhar investigativo, provocativo dessas identidades recriadas que explicitam um outro olhar, desconhecido, marginalizado, que representa todo esse fazer híbrido, né, que vai se projetar como uma notícia diária, merecedora de atenção, visto que vai exibir o diferente, o mascarado, o subjugado, dentro de um sistema de valores impostos e manipulado. Então, ao caminhar pelas ruas junto com Baudelaire, o leitor, né, envereda-se para esse novo panorama da sociedade do século XXI, cobrando dela atitudes e posicionamentos diante desses fatores como a exclusão social, a pedofilia, ao assédio, que são temas e situações que Baudelaire enfrenta para chegar à casa da avó. É interessante que tem uma passagem que diz assim no conto: minha saia rasgou. A gente disfarça assim no cinto, ninguém vê. Os dedos desajeitados do velho roçam-lhe a carne. A menina é boazinha para a vovó? Bolinho gostoso, ele engole o resto, o gogó dançando, vai e vem. E para o vovô? Ri malicioso, a mão áspera e cebosa no joelho dela. Vai ser boazinha também? O senhor não repare, vou indo. Boné tenta se erguer. Espera aí, menina, acaba caindo. Ele a força contra o assento. Quer balinha? Fica aí, menina, se não cai. As mãos grudentas, agora nos ombros, descem pelos braços. Ô diacho, a menina é arisca. O velho nem tem tempo de reagir. Baudelaire, né, mesmo sendo uma criança, ela enfrenta todas essas adversidades, ela se depara com todas essas questões e ao mesmo tempo que ela fica dentro de tais assuntos e questões, ela se empodera porque ela enfrenta com determinação, com valentia, e mais uma vez, né, a narrativa revela esse olhar atual, atento para essas relações sociais, para esses questionamentos e para a necessidade de sugerir todas essas questões como forma de reinventar uma nova busca, um novo processo libertário, principalmente as mulheres, né, e as crianças, que são os temas centrais da obra de Alcene Ribeiro. Então, longe do seu bairro, ela vai viver um momento epifânico, Baudelaire, porque ela vai descobrir que o nada representa, a insignificância define, e essa descoberta engendra uma motivação para um vir a ser diferente, que mesmo desamparada pela multidão que a cerca, né, decide aí embuchar de desaforos e continuar sua missão. Ela não desiste de levar os doces, os bolos à avó. E esse olhar da criança diante dessa selva de pedras que caracteriza a sociedade, dessa correria diária da vida capitalista, do distanciamento social imperioso dessas pessoas que logram, né, concluir a sua jornada independente da condição ou da situação do outro que perpassa a sua trajetória, é poético, né? E focaliza essa inadequação da criança nesse mundo feito para adultos, né? E no qual a única forma de vencer da criança é tornar-se um adulto também. Esse dialogismo instaurador de novos sentidos, né, criado por Alcene, conecta presente e passado. Então, o presente em boné vermelho conecta ao passado, Chapeuzinho Vermelho, a fim de evidenciar que o fado opressor vivido pelo sexo feminino na sociedade ainda continua vigente. E essa trama representa, assim, essas amarras sociais vivenciadas pela criança, pela jovem, pela mulher, na busca contínua da sua emancipação, que ao rever esses paradigmas ideológicos da tradição, possibilita essas novas interpretações para ressignificado.
Então essa leitura literária influenciadora e influenciável, ela permite ao indivíduo sentir-se participante de uma humanidade que também é sua. E deste modo, né, como diz Cândido, incorpora a sua experiência mais profunda ao que o escritor lhe oferece como uma visão da realidade. Bonet acredita estar fortalecida, no entanto, né, novos aliciamentos sofridos com a personagem mulher oxigenada da história, com o trânsito caótico, com a avó, né, com o lobo mau ali, resgatam esse sentimento de abandono, fazendo-se sentir-se sozinha diante dessa realidade, que é maior do que ela pode suportar. E por isso, né, a personagem explode em soluços secos, doídos, contínuos, e revive a sua aventura desde o bairro e todas as ameaças com o velho, com o trombadinha, com os bêbados, com os loucos, com a loira oxigenada, com o trânsito ensandecido. E em meio a esse desespero sentido, vivido, percebido pela personagem, ela sabe que ela não é mais a mesma, né? Ela não se vê como a mesma pessoa que saiu horas antes de sua casa para levar esses bolos, esses pães à avó. E essa multiplicidade, esse olhar, né, do outro, faz com que a obra literária vai representando e vai questionando todos esses padrões, essas moralidades. Então, Boné Vermelho, amadurecida pelo medo, ela vai encontrar afeto em outras pessoas, né, para concluir a sua jornada. Então, quando ela finalmente chega à casa da avó, ela se solidifica, né? Então a casa da avó solidifica essa visão que perpassa a obra, a de que as mulheres estão presas no espaço, porque a avó estava com o suposto homem, né? Que ela caracteriza como lobo mau, e ela também tem essa questão do estereótipo, dos valores, do que a sociedade vai pensar de uma senhora que vive sozinha com um sujeito ali, né? Então, vários valores, tanto da criança, da mãe e da avó, dessas 3 gerações de mulheres, são colocados em xeque, são sugeridos e mostrados pela Alciene, né, no livro, como forma de expor essas virulências, essas mazelas, esses enclausuramentos que perpassam a trajetória e a vida dessas mulheres. Então, o conto, pelos sentidos suscitados, né, permitem ao leitor construir uma representação dessa caracterização do outro, incluindo, né, essas ideias sobre suas capacidades, seus motivos, suas intenções. E se nós pensarmos no conto em si, como ele propicia esse outro olhar e principalmente esse novo questionamento que a autora coloca. Assim, sim, em Lobato nós temos essas histórias vividas, né, por Lúcia de maneira universalizante, humanizadora, porque elas propiciam à criança e ao adulto essa reflexão, esse questionamento, essa redescoberta da imaginação, da fantasia, da criatividade, da inventividade. Em Alciene Ribeiro, o leitor ele se identifica com a realidade, essa realidade que retrata os anseios, os enclausuramentos, as virulências, todas essas mazelas que caracterizam principalmente a criança e a figura feminina dentro da sociedade e que ressaltam esses problemas sociais de maneira muito realista, forma também observada e ressaltada pela própria organização discursiva da autora, que reforça e projeta esse caráter político, esse caráter social, esse caráter histórico do texto, né? Denunciando e retomando dos textos, dos contos de fadas, esses símbolos e denunciando como essa maneira opressiva, como esse sistema opressivo e autoritário de regras e normas continuam perfilando na sociedade. Então, a autora, né, ela inova ao criar essas personagens que vivem essas situações limites e por meio da determinação, da vontade de transpor este enclausuramento, trazem novos significados a eles e, ao mesmo tempo, sugerem novas leituras para um ser estar mais humanizador e, principalmente, mais transformador. Bom, espero que vocês tenham gostado. As leituras e as referências ficam na legenda do vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, está lá no AVA de vocês. E estou aqui para tirar as dúvidas e até a próxima semana. Tchau, tchau!